Promessa é dívida, então estou aqui para falar do Grande Prêmio das Américas, a terceira etapa da temporada 2025 da MotoGP. A passagem do campeonato por Austin trouxe uma mudança, de certa forma profunda, na classificação do Mundial de Pilotos, porque o cenário mudou, tem um novo líder, o que não significa que o líder anterior enfraqueceu, muito pelo contrário. Então, vamos falar dos três protagonistas desse fim de semana, começando por aquele que é mais fácil. Afinal, Marc Marques vem num ano muito próximo do impecável, né? O Marques venceu 5 das 6 corridas, é um aproveitamento aí de mais de 83%. Então, não dá para dizer que Marc Marques perdeu, que ele caiu de algum lugar, né? Perdeu o desempenho, nada disso. Aconteceu um erro, né? Numa condição ali que não era das melhores, porque a pista estava molhada, ele passou em cima de uma zebra molhada, e aí caiu. É um erro, claro, né? Acontece. E é aquilo que ele tinha falado desde o começo do fim de semana, que ele teria que ser excessivamente cuidadoso, porque como é uma etapa onde ele tem um histórico ali muito favorável, é uma pista que costuma sair muito bem para ele fica mais suscetível a cometer erros. Então ele mesmo tinha dito desde o começo do fim de semana que ele ia ter que ser mais cauteloso. Talvez tenha faltado um pouquinho de cautela na corrida, mas isso não diminui nada o que ele tem feito até aqui, né? Das 6 corridas, 3 sprints e 3 GPs, ele venceu 5. A única que ele não venceu foi justamente a do Circuito das Américas, que acho que era uma daquelas que a gente mais estava esperando vê-lo no topo do pódio. Talvez junto com a Alemanha, mas acho que a questão dos Estados Unidos pega um pouco porque ele sempre foi dominante em todas as pistas americanas, né? Ele foi bem em Laguna Seca, ele não correu muito lá, mas ele foi bem quando correu lá, foi bem em Indianápolis e tem ainda, né? Um histórico muito vitorioso em Austin. Então todo mundo estava esperando esse triunfo também no Texas, mas não aconteceu, aconteceu só na sprint. De qualquer forma, é aquele Marques de volta ao topo, de volta ao auge dele. Né? O Marques dos últimos anos pagou pelas lesões, mas ele não perdeu a qualidade dele como piloto, né? Ele sofreu com lesão, sofreu com a falta de performance da moto, mas seguia sendo aquele Mark Marques que a gente tanto conhece. Então já tinha ali uma expectativa do que poderia fazer. Tem também um aumento considerável na pontuação dele, né, de um ano para o outro, que é absolutamente natural. Primeiro porque no ano passado ele estava trocando a Honda pela Ducati, então no comecinho de temporada ele ainda tinha ali que pegar a mão do 17, né, tinha que entender aquela moto, mudar o estilo de pilotagem dele. Ele começou o ano passado falando muitas vezes, inclusive com outros pilotos pontuando isso, que ele ainda guiava a Ducati da maneira como ele precisava guiar a Honda, então ele precisava fazer essa mudança. Então, no ano passado, ele fechou as 3 primeiras corridas com 36 pontos, enquanto dessa vez já chegou em 86. É mais de 2 vezes o dobro, né? Mais do que o dobro dos pontos. Então, tem um crescimento aí importante. Mas nada se compara ao crescimento do Alex Marques, que é o novo líder do campeonato. O Alex até aqui ele foi segundo em todas as corridas, todas mesmo. Sprint e GPs das 3 etapas, Tailândia, Argentina e no GP das Américas. Ele até brincou que ele tá virando o rei do segundo lugar, mas talvez esse começo de temporada do Alex seja a melhor demonstração daquilo que a gente sempre fala: consistência é importante. Não venceu ainda, mas é o líder do campeonato. Então faz uma diferença considerável quando você tem ali um nível alto de performance e você consegue se manter nesse nível alto de performance. Né? O caso do Marques, ele não vai vencer todas as etapas. Ele mesmo já falou isso, que não tem como vencer todas as corridas. Não é razoável imaginar que ele vai vencer todas as corridas. Mas quando ele não vencer, abandono custa caro. Tá aí a mostra. Dominante na temporada e não é mais o líder do campeonato. Ah, a diferença de um ponto? A diferença de um ponto. Mas o cenário também poderia ser diferente. Porque quando você zera, você está perdendo muito ponto para a concorrência. Então a consistência é importante. Agora, o que mais se destaca no caso do Alex Marques é o crescimento, né? No ano passado, e ele já tinha ali um tempo mais de experiência com o Ducati, e claro, a gente tem que lembrar, 2023 era uma moto um pouco mais difícil, ela tinha uma diferença de performance grande em relação a 2024, mas ele fechou as 3 primeiras corridas do ano passado com só 14 pontos. Dessa vez, ele tem 87, 6 vezes mais pontos. Acho que ninguém cresceu mais do que Alex Marques nesse início de temporada, né? Eu já comentei outras vezes que eu acho que esse Alex Marques é o melhor que a gente já viu, inclusive considerando os anos que ele foi campeão em Moto 3 e Moto 2. Claro, esperado, porque afinal a gente tá falando da classe rainha, mas se a gente tentar deixar tudo ali meio que equivalente, né? As categorias meio que equivalentes, a gente nunca viu um Alex Marques tão forte.
combativo, rápido, consegue manter ritmo. Então, é o Alex Marques em sua melhor versão. Ah, significa que ele vai ser até o final do ano a grande ameaça ao Marques? Ao irmão, né? No caso, os Marques são os dois? Acho que não. Acho que durante o ano a gente vai ver um pouco mais de desenvolvimento dos outros pilotos, né? A gente tem aí o Jorge Martin para um dia aparecer, a gente espera que seja no Catar. Ele tem exames nessa semana e aí vai ter uma ideia melhor se vai efetivamente conseguir voltar no Catar. O plano por enquanto é esse. Então a gente vai ter em algum momento. Eu acho que vai demorar um pouco, porque o Martin não conhece essa moto. O Martin mal guiou a RSGP da Aprilia. Ele fez ali 13 voltas com ela, com a moto que ainda era do ano passado. Então vai demorar um tempo para ele pegar a mão dessa moto, conseguir achar performance ali, mas vai acontecer. A gente tem uma expectativa grande na KTM que depois do teste de Jerez as coisas consigam melhorar. A mesma coisa para a Honda e para a Yamaha. Então, o campeonato deve ter uma dinâmica alterada. E aí não sei se o Alex Marques vai conseguir continuar fazendo frente para todo mundo. Mas que o momento dele é muito melhor e que ele cresceu muito como piloto, isso é evidente. Então acho que a gente não vai ver uma queda de performance muito grande, acho que a gente tem uma condição ali mais estável para o Alex seguir nesse alto nível. Em relação ao Peco, o cenário mudou. A gente já falou outras vezes que o começo de temporada não era favorável a ele por conta das pistas. Tampouco é favorável porque ele nunca começa o campeonato assim, com o pé na porta, com tanta força. Ele é um cara que vai do menos para mais. Mas o que aconteceu em Austin foi importante. Por quê? Não pela vitória. A vitória, todo mundo sabe, ele também, que não teria acontecido se o Mark Marques não tivesse caído. Então a vitória foi uma questão de ocasião. Mas ele fez a parte dele, ele estava lá para ser o segundo, e na hora que deu ruim pro outro, ele estava lá para levantar, para segurar a bola e marcar o gol. Então, assim, o Peco fez a parte dele. O Marques não fez porque o Marques caiu. Então, assim, o Peco fez o dele. Mas mais do que isso, eu acho que a motivação é o grande ponto de virada. A gente via um Peco muito cabisbaixo nas primeiras corridas da temporada. A gente via que o clima não era bom. Eu comentei já outras vezes que quando o presidente da FIM foi entregar a medalha para ele na sprint da Argentina, com aquela cara de que parecia que estava, né, dando a notícia que a mãe dele morreu, acho que não tinha necessidade disso, não era um quadro tão desesperador. Mas mesmo assim, agora a gente vê um Peco mais animado, agora a gente vê um Peco mais acordado. Ah, significa que então agora é ele que vai começar a dominar o campeonato? Não, só significa que a gente tá vendo a volta daquele Peco de alto nível. O Peco de 2 etapas atrás não era o mesmo que fechou o ano passado, né? O Peco que começou o campeonato Tailândia e Argentina não era o Peco bicampeão do mundo e não era o Peco que venceu 11 GPs no ano passado. Então agora a gente começa a ver aquele Peco de volta. Acho que o começo da corrida sprint no Texas é a maior evidência de que, peraí, tô acordado, tô aqui e sigo sendo um piloto de ponta. O Peco foi combatível como ele foi na Malásia no ano passado, né, naquele confronto muito memorável, acho que é um bom jeito de colocar, com o Jorge Martin. Então a gente tem essa mudança. De acordo com a Ducati, a moto é a mesma, mudou alguma coisa no acerto, né, que ele conseguiu refinar mais um pouquinho, e na motivação dele. Então isso é o mais importante. Encontrou um caminho com a moto, encontrou aquilo que ele queria para se sentir confortável. Rolou uma polêmica ali desde a Argentina, porque ele deu uma declaração falando sobre a moto de 2024, e aí muita gente interpretou, eu acho até que ele se expressou mal, ele mesmo reconheceu isso, que ele queria a moto de 2024 de volta. Primeiro que ele não tem como recuperar a moto de 2024, porque existe uma mudança no motor, né? A Ducati deixou claro que escolheu o motor de 2024, mas o motor do Pecco, do Marc e do Gian Antonio, que são os três que têm a moto do ano, tem uma pequena diferença entre o motor anterior. Parece que não é uma coisa muito grande, muito significativa, mas existe uma diferença. E esse motor ele não tem como trocar. Ele vai ficar com ele até o fim de 2026. Em termos de chassi, ele já está com o chassi de 2024. A moto já tinha muita coisa, a carenagem também é de 2024, porque eles deixaram para ver a de 2025 de novo em Jerez, porque eles não tinham conseguido fechar ali uma decisão na pré-temporada, então eles deixaram para fazer essa reavaliação em Jerez. Então não tinha como voltar para a moto de 2024, porque naquilo que podia ser alterado, ele já estava com a de 2024. Então o que ele explicou é que o que ele queria recuperar eram as sensações de 2024, e isso aparentemente ele conseguiu. Claro que no Qatar a gente vai conseguir ter uma ideia melhor de qual é efetivamente o nível que o Pecco está agora, mas por enquanto
o cenário é um tanto quanto mais animador do lado dele. Veio mais forte, veio mais competitivo e conseguiu tirar da frente essa vitória, romper essa barreira. A MotoGP hoje divulgou ali uma informação de que o Pecco é o primeiro companheiro de equipe do Marc Marquez desde do Dani Pedrosa a conseguir vencer uma corrida em cima dele, né? A conseguir vencer uma corrida sendo companheiro do Marc Marquez. Não acrescenta muita coisa, né? Eu acho que dos companheiros de equipe que o Marc Marquez teve, talvez o Jorge Lorenzo seja o caso mais gritante, porque, né, a gente está falando do Jorge Lorenzo, é um piloto de capacidade reconhecida, mas que foi completamente massacrado na Honda, tanto que o contrato era de 2 anos, ele desistiu na metade do primeiro e foi embora porque o cenário era absolutamente pavoroso. Depois, a gente não teve pilotos no mesmo nível do Marc Marquez, nem próximo do nível do Marc Marquez, né? Ele teve a companhia do Paul Espargaró, ele teve a companhia do irmão, ele teve a companhia do Joan Mir. Então, não eram pilotos que a gente possa colocar na mesma prateleira do Marc Marquez. Então, acho que é uma comparação assim meio desnecessária. E que não acrescenta muita coisa também, né? Porque era até razoável esperar. Inclusive, porque o Marc Marquez não esteve na pista muitas vezes, né? Enquanto, especialmente ali, o irmão, o Paul Espargaró, o Joan Mir. Então, né, fica meio que no ar aí. Mas, é um fato, venceu. Significa que o campeonato muda completamente de figura? Não, mas agora a gente vai para o Qatar, que é uma pista que costuma ser boa para Ducati, que costuma ser bem competitiva, e aí a gente vai entrar na fase europeia da temporada, que aí provavelmente a gente vai ter de novo uma dinâmica diferente do que a gente teve até aqui. O campeonato ganhou um fôlego diferente, ganhou uma cor diferente, mas eu acho que o que a gente tira de mais legal desse começo de temporada está efetivamente na performance do Alex Marques. O Alex no ano passado fez 173 pontos no campeonato todo. Nas 3 primeiras tinham feito 14. Agora, se a gente comparar o que ele fez no ano passado todo, porque ele fez nesse começo de temporada, ele já somou mais da metade dos pontos que ele fez no ano passado e ainda tem um longo caminho em 2025 pela frente. Então, acho que a performance do Mark Marques não surpreende porque a gente está falando de Mark Marques. A performance do Alex Marques surpreende porque a gente nunca tinha visto esse Alex Marques. Então, acho que o grande nome dessa temporada, se a gente desconsiderar ali, né, que a gente está falando de Mark Marques, é sim o Alex, porque tá surpreendendo todo mundo, porque tá num nível diferente, porque deu um passo em termos de performance e certamente está deixando a mãe orgulhosa. Não sei se vocês viram outro dia uma declaração da Roser Marques, e ela declarou que ela gostaria de ver o Alex campeão, não o Mark, porque o Alex nunca foi campeão e o Alex sempre teve que conviver com aquela história de que só está lá porque é irmão do Mark Marques. Então ele está aí mostrando que não, ele pode não ser tão talentoso quanto, tão explosivo quanto, tão talvez encantador, né, na maneira como ele pilota quanto o irmão mais velho, mas ele também é um piloto capaz, também é um piloto talentoso e também é um piloto que tem condição de liderar a MotoGP. Tá nessa posição pela primeira vez, mas tá lá. Me conta aí, pra você, quem é o piloto que mais se destacou na temporada? Eu vou entender se vocês disserem Mark Marques, mas se vocês puderem colocar o Mark Marques de lado e olhar um pouquinho pro resto do grid, acho que fica legal também pra gente ter uma ideia do que vocês estão pensando de todo mundo. Acho que o Alex faz um trabalho excelente. A Ogura tem sido impressionante porque é novato e tá se destacando muito. Então acho que tem uns outros pilotos aí que a gente pode dar uma olhadinha. Esquecendo um pouquinho de Mark Marques, porque Mark Marques acho que é um consenso de que tá muito bem na temporada. Vão me contando aí e a gente volta a conversar depois. Valeu!